Então vamos abrir as nossas Bíblias. Lá na carta de Tiago, nós vamos estar lendo Tiago capítulo 1, dos versos 2 ao verso 4. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, diz o seguinte: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A versão desse mesmo texto na Bíblia, a Mensagem, diz: Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Então, eu quero tratar com vocês, quero conversar, pensar com vocês essa noite sobre como reagir diante dos problemas. E com certeza, se eu perguntar aqui se alguém já passou algum problema na vida, todo mundo vai levantar a mão, certo? Se eu perguntar aqui se alguém está passando um problema hoje, provavelmente vocês também vão levantar a mão, porque o problema, a dificuldade, faz parte da vida humana. Não tem como você viver sem uma vida de problemas, sem uma vida de dificuldades, circunstâncias essas que causam algum problema em nós, um desconforto, uma impaciência, uma insegurança, seja lá o que for. Então vamos ver na palavra do Senhor, como reagir diante a esses problemas, diante a essas situações que sacodem as nossas vidas diariamente. E para entender isso, nós precisamos estar nas mãos do Senhor, estar nas mãos de Deus, porque nós, nas mãos do Senhor, nós somos como aquele diamante bruto, aquele carvão bruto, que ali precisa então ir ao fogo, precisa ali então tomar umas marretadas para ser moldadas. E para quem conhece aí o trabalho do ourives, aquele cara que produz as joias, sabe que é necessário passar por inúmeros processos até que a joia alcance o estado de perfeição. Então, as circunstâncias, as dificuldades da nossa vida são esse cinzel onde o ourives trabalha, e o martelo ou a marreta é Cristo. Então, se você está sendo moldado pelo Espírito Santo, moldado pelo Senhor, e o Senhor está ali com o martelo santo, está batendo, não está dando resultado, ele vai pegar a marreta. E se não der resultado, ele vai pegar algo mais pesado, uma britadeira, alguma coisa assim, porque Deus quer nos transformar. Deus quer transformar a minha e a sua vida. Ele quer fazer de nós algo novo, algo melhor, algo limpo. Então vamos estar olhando aqui um pouco na palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para a gente. Entendam que cada problema, cada dificuldade, ela é uma oportunidade para o crescimento. Ela é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação ou pior a situação, maior é o potencial de desenvolvimento, maior é o potencial de crescimento, para aqueles que fazem atividade física, aqueles que malham, fazem crossfit e tudo mais, o que o pessoal fala nas academias? Que para crescer você precisa aumentar a carga, você precisa pegar mais peso, porque o seu músculo ele tem que quebrar as fibras, e assim ele cresce, e também tem que ter o descanso e tal. E na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, não é diferente. Nós precisamos ter mais carga. Então, quando o problema pesado vier, enxergue nele uma oportunidade de criar músculos espirituais, criar fibras espirituais, para que você possa aguentar o próximo dia, para que você possa viver
melhor, para que você possa aprender, para que você possa desfrutar o que Deus tem para você naquele tempo. O apóstolo Paulo, lá na carta de Romanos 5, vai dizer: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. É necessário passar por dificuldades, é necessário passar por provações. Às vezes nós não queremos enfrentar os problemas, porque ninguém gosta de ser jogado contra a parede por qualquer que seja a questão. Ninguém gosta de se sentir mal por qualquer situação. E ficamos assim: não, tem problema aqui, eu vou para cá. Não, tem problema aqui, eu vou para cá. E a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não desenvolve, porque a gente quer estar bem de qualquer forma. A gente quer apresentar para as pessoas que a todo momento nós estamos bem. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, meu amigo que está aqui e está nos assistindo. Não importa o que acontece exteriormente em sua vida. Cristo não está preocupado se você está se apresentando de forma positiva para outras pessoas, num sentido de que tudo está bem, tudo está sempre tranquilo, tudo está sempre normal. O que importa, na verdade, é como está dentro de você. Sabe por quê? As circunstâncias da vida, elas são temporárias. Mas entenda que o caráter é eterno. Deus quer colocar em você um caráter eterno, um caráter divino. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser trabalhados por Ele. O que está dentro de você, de fato, é o que importa. Não adianta você aparentar que está bem, não adianta você demonstrar que tudo na sua vida está às mil maravilhas quando não está. E a gente começa a usar diversas máscaras, porque a gente se preocupa demais com o que um ou outro fala para a gente. Caramba lá, Patrick, poxa, isso, aquilo, outro. A gente tem que parar de ficar preocupado com isso. Meu irmão, se você está passando por uma dificuldade, um problema interno, procure ajuda. Vá ao Senhor. Procure os médicos, que Deus tem dado sabedoria para tratar da gente. Não fique se escondendo atrás de máscara, se escondendo atrás das cortinas que você coloca, para simplesmente aparentar que você não tem problema, que você não passa por dificuldade. Poxa, se eu fosse contar para os irmãos quantos problemas eu tenho, a gente ia ficar aqui até amanhã, ou até mais um pouquinho. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que esses problemas eu entrego a Deus. Eu aprendi que quando eu estou aflito, quando eu estou entrando em desespero, eu vou ao Senhor. Eu vou à palavra dEle, eu me relaciono com Ele. Eu falo com o meu Pai, que está próximo de mim. E descanso no Senhor e vou fazer aquilo que Ele deseja para mim. Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus tem para você nessa terra? Você sabe quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Quando a gente descobre qual o propósito de Deus e o que Deus quer fazer através de nós, os nossos problemas é a menor coisa que existe. As nossas dificuldades, as nossas imperfeições são as menores coisas que existem. Porque a obra Deus já está fazendo. Deus já tomou a iniciativa, irmãos. Deus já está fazendo a obra. Mas qual é o nosso lugar nessa obra? Deus está te chamando a fazer parte desse momento. Deus está te chamando a viver para a honra e glória dEle. Deus está assim: meu filho, tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa aí na sua igreja para você fazer. Estamos aí com o PEV, que o pastor Henrique falou. Irmãos, precisamos de voluntários. Precisamos de pessoas que entendam que estar aqui servindo a igreja, servindo a comunidade, aqueles que estarão vindo ao nosso encontro,
é muito melhor do que você ter mais um sábado dentro da sua casa. Sabe por quê? O tempo é de Deus. Deus, Ele nos dá o tempo. Mas qual é o tipo de administração que nós estamos fazendo? É uma administração egoísta, onde todo o tempo da minha vida vai ser voltada para mim? Ou é uma administração mais aberta, entendendo que o Senhor do tempo um dia vai me cobrar sobre isso? Fala assim, caramba, o pessoal precisando de ajuda e você em casa dormindo, porque você acha que você é muito ocupado, porque você está com problemas demais, porque você está com tanta coisa que não é crucial, não é fundamental. Você fala assim, ah não, isso aí eu não tenho tempo não, tem gente aí para fazer. Mas meus irmãos, não tem. Não tem. A gente precisa entregar a nossa vida, entregar o nosso tempo, entregar tudo que somos a Deus. Dificuldades, ansiedade, problemas, vamos entregar ao Senhor. Assim como diz na palavra, né, que toda vez que as provações aparecem, né, a gente vê a comparação ao fogo que refina o metal, sempre para queimar as impurezas, né? 1 Pedro vai dizer, essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura, e essa pureza de fé vale mais do que ouro. Entenda que se você passa por dificuldade, passa por problemas, é porque o Senhor quer limpar a sua vida. O Senhor quer queimar as impurezas que estão na gente. Sabe aquela coisa que está agarrada, que precisa se esfregar bastante, às vezes não dá jeito? O Senhor quer tirar com fogo. O Senhor quer limpar as impurezas para que a nossa fé ela seja pura, ela seja autêntica, ela seja aquilo que deve ser. E não uma fé apegada à religiosidade, não uma fé ligada a questões que não são nem bíblicas. Estruture a sua fé na palavra e vá viver a sua vida, que aí sim você vai estar desfrutando, vai estar vivendo uma fé pura, uma fé autêntica. Certa vez perguntaram a um ourives como ele sabe qual é a prata pura, qual é a prata boa e qual não é. E esse ourives então respondeu, eu sei quando eu vejo o meu reflexo nela. E entendendo a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, nós devemos ser refinados a tal ponto de que Cristo se veja em nós. E que os outros, aqueles que estão à nossa volta, os nossos amigos, os nossos familiares, enxerguem Ele também. Que a gente gosta de falar muito, né? Que nós somos o reflexo de Cristo, por isso somos chamados cristãos, porque somos pequenos cristos e tal. Mas até que ponto isso de fato é verdade e aquilo que não é? Será que nós de fato refletimos a totalidade de Jesus para alcançar as vidas? Ou será que a nossa prata está embaçada? A nossa prata não é pura? E se não é pura, peça para Deus limpar a sua vida. Aí você pode falar assim para mim, mas Patrick, não é fácil aprender nas provações, não é fácil aprender nas dificuldades, não é difícil você estar no meio da tempestade, no meio do problema, você enxergar coisas positivas, enxergar coisas boas, enxergar o que Deus tem para mim, isso não é fácil. Aí eu volto na Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual Ele foi aperfeiçoado, está lá em Hebreus 5, verso 8 e verso 9. Então aprendemos com Cristo que precisamos passar pelo sofrimento, precisamos aprender a obedecer para que possamos ser aperfeiçoados. Você pode um dia talvez ter se perguntado por que Deus nos eximiria de tudo, todo o sofrimento, de toda a dificuldade, né? Por que Deus
não fez isso. É que Deus ele podia fazer, né? Dar um refresco para a gente passa por tanta coisa, né? Deus podia limpar. Aí a gente vai para a Bíblia e vê que nem o filho dele foi livre dessas situações. Paulo afirma lá em Romanos 8 o seguinte: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Irmãos, muitos de nós vivemos olhando só para a dificuldade. Caramba, é só problema atrás de problema, E parece que a gente está no olho de um furacão onde tudo à nossa volta só é dificuldade, só é problema. Mas enxerguem esse texto aqui: se passamos momentos difíceis com Ele, com Cristo, então é certo que passaremos momentos inesquecíveis com Ele. Então enxergue um pouco além, aumente aí um pouco a sua visão para você enxergar o que está além do problema, o que está além da dificuldade. E a gente quer que tudo que acontece na nossa vida seja muito rápido, né? Deus ele usa das provações, das dificuldades para mudar a nossa vida, para nos aperfeiçoar. E muitas das vezes a gente fica assim: poxa, o problema já passou, mas eu não vi mudança ainda. Porque a gente quer que seja tudo muito rápido, tudo no start. Não, passei a aprovação aqui, então tem que mudar. Mas a gente esquece que existe um tempo até que as coisas mudem. E muitas pessoas, ao invés de esperar esse tempo, se frustram e se tornam pessoas amargas ao invés de melhorar. Por quê? Só enxerga o problema e não consegue entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não consegue enxergar que aquilo que você está passando, lá na frente, você vai olhar para trás e falar assim: caramba, que bom que eu passei por isso. Que bom que eu passei por isso. E entendam que muitas das dificuldades que nós passamos, muitos dos problemas que nós passamos, né, há o crescimento, há a mudança, há o amadurecimento, mas não necessariamente vai ser um desfrutar para a gente. Às vezes você passa por uma dificuldade, meu irmão, e você cresce, você amadurece, e você conhece uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que você passou. Então o problema que você passou vai ser bênção na vida do outro, porque você vai chegar, vai puxar a pessoa, vai trocar uma ideia, vai ajudar aquela pessoa, e você vai ser bênção na vida dela. Então você talvez agora ou nesses últimos meses você não enxergue ainda o propósito, o motivo, o porquê você passou por esse sofrimento, porquê você passou por essa circunstância. Mas chegará o tempo que você vai olhar e vai entender isso, seja no aconselhamento com alguém, seja no crescimento pessoal. Talvez as circunstâncias, o problema que você esteja passando é um problema financeiro, porque você não é um bom administrador dos recursos que o Senhor está te dando. Aí você vive passando problema, vive passando dificuldade, aperto e tal, mas o Senhor está trabalhando contigo. Aí você muda, você começa a entender que a gente deve ser um bom administrador do dinheiro que o Senhor tem dado às nossas mãos, e você começa: não, se eu estou gastando muito aqui eu não posso, eu tenho que segurar. Se esse cartão aqui está me levando a gastar mais, vamos esquecer esse cartão lá na gaveta, ou quebre esse cartão, faz o que você quiser, e você vai começando a administrar, e Deus vai trabalhando, e lá na frente você olha a sua vida e fala assim: rapaz, olha onde eu estava e aonde eu estou agora, graças a Deus por isso. Hoje eu consigo administrar todos os recursos que o Senhor me dá, hoje eu consigo administrar e ainda consigo abençoar outras pessoas, porque a real é que quando a gente administra bem os recursos que o Senhor tem dado para a gente consegue viver de maneira digna, e também consegue abençoar os outros para que os outros vivam de maneira digna também. E o segredo para alcançar então esse ideal pretendido por Deus, né, alcançar essa pérola
limpa, pura. É reagir diante dos problemas da mesma forma que Jesus reagiria. Então, para que a gente possa alcançar a forma ideal do que Deus quer para mim e para você, a gente precisa aprender com o Cristo para que possamos reagir da forma que Ele reagiria. Então, diante dos problemas, reaja como Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar é: lembre-se que o plano de Deus é sempre bom. Lembre-se que o plano de Deus é sempre bom. Deus sempre vai fazer o que é melhor para você. Deus, ele sempre vai visar o seu bem. Lá em Jeremias nós temos um texto que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. O Senhor conhece toda a sua trajetória de vida, e Ele quer te dar algo extraordinário, algo sobrenatural, mas a gente precisa aprender, assim como José, que compreendeu o tempo dele. José, quando foi ao Egito, foi governador e tal, e ele compreendeu que aquilo que os irmãos deles fizeram para ele, de fato, foi algo ruim. Mas olha o que ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Entenda que, se alguém fizer algum mal a você, meu amigo, foque no plano de Deus a você. Deus, ele só tem coisas boas para você. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Ele está nos treinando para viver de acordo com o seu santo propósito. Cristo, ele está conosco, lado a lado, né? E a gente vai lembrar quando Jesus estava no Getsêmani, ali orando, próximo à sua crucificação, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E ali Deus falou: não vou afastar o cálice não, esse é seu propósito. E você pode estar passando por algo muito difícil, algo muito pesado, e você fala assim: Senhor, alivia, me dá um refresco aí, Senhor, me dá uma canja aí, porque está brabo. Deus fala assim: não, cara, você precisa passar por isso, você precisa passar por esse sofrimento, para que você enxergue qual é o seu propósito, para que você enxergue para onde e pelo que você foi chamado. Então Cristo, Filho do Senhor, ele sabia de fato, desde o início, qual era o propósito dele. E mesmo que a angústia chegasse, como chegou, ele sabia que era necessário. E a gente tem medo muitas das vezes de enxergar de fato, entender de fato o propósito de Deus para mim e para a sua vida, porque a gente tem medo de fracassar. Eu falo assim: meu filho, se dispõe a fazer a minha obra. Você fala assim: poxa, mas Senhor, aí você começa a ficar com medo, começa a colocar um monte de ponto de interrogação. Meu amigo, a obra é de Deus, o negócio é de Deus, então quem vai capacitar você é Ele, a conta é dele, quem vai estar fazendo é Ele através da sua vida. E de total importância é que você se mantenha concentrado, focado nos planos de Deus, não no problema, no sofrimento, né? Porque foi assim que Jesus, ele suporta então a dor da cruz, e nós somos exortados lá na carta de Hebreus a seguir esse exemplo. Hebreus 12:2 vai dizer: mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz,
e por causa da alegria que sabia que depois ia ter. A verdade, irmãos, é que se a gente ficar olhando para o mundo, se ficar olhando para as dificuldades, para os problemas da vida, a gente vai ficar aflito, porque ninguém aqui é de ferro. A gente vai ficar nervoso, vai ficar desesperançoso, a aflição vai bater, é natural. Se você olhar para dentro de você, né, porque você se conhece melhor do que qualquer outra pessoa, você vai ficar deprimido, porque você vai começar a elencar os seus erros, as suas dificuldades, os seus problemas, e você vai ficar chateado com isso. Mas se você olhar para Cristo, se você olhar para o autor e consumador da minha e da sua fé, você vai conseguir descansar. Se você manter o seu foco em Jesus, esse foco vai determinar o que você vai fazer. O foco vai determinar os seus sentimentos. O foco vai determinar as suas posições. Porque eu não quero saber o que está acontecendo, eu quero focar a Jesus, eu quero fazer o que Ele quer, eu quero caminhar com Ele, eu quero ter relacionamento com Ele. Então não adianta se você tiver com um problema para a esquerda, para a direita, em cima de você vai estar focado em Jesus. E vai passar por isso, vai descansar, vai conseguir chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque é o Senhor que está cuidando da sua vida, porque é o Senhor que cuida da minha vida. O segredo da resistência é lembrar que o sofrimento é temporário. Meu irmão, uma hora essa tempestade vai passar, uma hora esse problema vai cessar. E foque na recompensa eterna. A recompensa de Cristo para mim, para a sua vida, ela é eterna. Moisés, ele suportou muitas coisas durante a vida dele, mas ele focava na conquista da terra. Ele focava lá, não, o Senhor prometeu, Ele vai dar, vamos embora, vamos marchar. E Moisés, um cara manso, passou dificuldade, mas ele estava focado, irmãos. Quantos de nós, no meio do caminho, a gente perde esse foco? O barco balança um pouquinho mais forte, a gente olha para o lado e perdeu o foco. Temos que estar focados em Jesus. 2 Coríntios 4,17 vai dizer: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. O que nós estamos esperando e o que nós devemos esperar não está aqui no plano terreno. O que eu e você a gente deve olhar, o que a gente deve esperar, está no plano celestial, no plano eterno. E vislumbrar isso é fantástico. Vislumbrar isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz que a glória é imensurável. Não dá para a gente dizer como que é. Palavras faltam, mas devemos focar em Cristo. Não se renda, irmãos, às considerações de um curto prazo. Mantenha foco no final. Lembre-se que o plano de Deus é sempre bom. Sempre bom. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado à glória que Ele nos dará adiante. Então não fique focado no agora, não fique focado no presente, não fique focado nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas circunstâncias adversas da vida. Foque na chegada. Foque no que vai vir à eternidade, que aí você consegue entender melhor o que Deus quer para mim e para você. Tenha na sua mente que o plano de Deus é bom. O plano de Deus é bom. Está com dificuldade? Está fazendo... O plano de Deus é bom. O plano de Deus é bom. Eu vou focar em Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero me relacionar com Ele. Independente do que seja, eu quero Jesus. O plano de Deus é bom. Que aí o nosso pé não vacila. Expresse a sua gratidão e exulte ao Senhor, o seu Deus. É o segundo ponto dessa mensagem. Expresse a sua gratidão ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí você pode coçar a cabeça aí, mas como isso é possível?
Em todas as circunstâncias, eu vou dar graças ao Senhor, eu vou exultar ao Senhor. Observe que Deus, Ele nos mandará dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. É aí que está a chave, é aí que está a diferença. Deem graças em todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento, pela consequência, pela dor. Deus não espera isso. Ao invés disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de você ser atingido pelo problema, mas enxergando o propósito dele. Filipenses 4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Mas Patrick, poxa, eu perdi um ente tão querido meu, como que eu vou me alegrar no Senhor? Alegre-se no Senhor, porque Ele está contigo, meu amigo. Sabe, a palavra de Deus nunca diz alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo, né? Você tem que saber também passar bem as circunstâncias, né? É normal sofrer, é normal ficar triste, chateado, aborrecido com alguma coisa. É normal, é natural, né? Quantas vezes eu chego em casa revoltado da vida, do trabalho, alguma coisa que acontece, estressado. É natural, mas isso passa, né? Mas a gente tem que aprender a se alegrar em meio a essa dificuldade, seja ela mais difícil que for. Você não vai agradecer porque você está passando dificuldade, mas você vai assim, graças a Deus, muito obrigado, meu Pai, porque eu posso passar por isso, e eu posso crescer com isso, e eu posso enfrentar essa dificuldade com a sua ajuda. Entenda que Deus, Ele não nos deixa as circunstâncias ruins da vida, as dificuldades, e Ele fica só de longe observando, né? Ele não é aquele tipo coach que fala assim, não, você tem que fazer, você tem que levantar da sua cadeira, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e Ele fica só observando. Não, cara, Deus, Ele está junto com você. Deus, Ele está caminhando com você, né? Deus, Ele não está alienado à vida humana, né? Deus não está lá nos altos céus assim, vai indo aí que uma hora as coisas vão acontecer. Não, cara, a gente aprende que Deus, Ele é um espírito pessoal e perfeitamente bom, que está comigo e com você a todo instante. Então Deus, Ele está no seu sofrimento, Ele está na sua dificuldade, e Ele jamais te deixará sozinho. Por isso que a Bíblia diz, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. Se alguma vez alguém disse que você está sozinho, você está sozinho nessa, parceiro, ninguém vai te ajudar. Ninguém vai estar contigo. Você já pode responder, olha, desculpa aí, mas o Senhor está comigo. Ele está aqui do meu lado, Ele está me ajudando, Ele está me guiando. E um dia eu vou passar por isso, eu vou dar glórias a Deus, vou agradecer a Ele. Então, diante desses problemas, diante das dificuldades, cara, adore ao Senhor, louve ao Senhor, crie essa prática, porque na verdade muito do que a gente faz é fruto de prática, né? Hoje, se você tem dificuldade de leitura e você começa, né, a ler, vamos ler a palavra de Deus, né? Pô, mas é difícil, tem coisa que eu não entendo. Meu irmão, começa a ler 3 versículos por dia. Todo dia você pega 3 versículos para ler. Daqui a um tempo você vai assim, só 3 versículos, eu vou aumentar para 6. Você começa a ler 6 versículos, daqui a pouco 12, 24, daqui a pouco você está lendo um capítulo, daqui a pouco você está lendo um livro inteiro. Por quê? É costume. E se relacionar com o Senhor, se envolver com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, é costume. É costume. Você pode hoje nem saber como se relaciona com o Senhor. Como que eu faço isso? Vocês estão falando tanto de relacionamento aí e tal, mas como que faz isso? Cara, a partir do momento em que você vai até a palavra dEle, que você ora a Ele, você está se relacionando com Ele. E esse relacionamento, ele só tende a crescer, ele só tende a aumentar. Porque quando eu entendo que eu preciso de Deus todos os dias da minha vida,
eu vou buscar a Ele todos os dias da minha vida. E nós estamos vivendo algo fantástico na nossa igreja, que é o discipulado, que nos ensina a caminhar com Cristo todos os dias, que nos ensina a viver os propósitos de Deus na nossa vida todos os dias. Então a gente precisa aprender, irmãos. Ninguém chega aqui, ninguém nasce sabendo de todas as coisas. Assim como eu tenho muito a aprender, muito a receber o conhecimento de Deus, vocês também têm. Mas para isso a gente precisa mergulhar na palavra de Deus, para isso a gente precisa ter contato com Ele, ter costume de falar com o Senhor. Entenda que as dificuldades, elas vão aparecer, mas se você estiver com o Senhor, parceiro, vai ser tudo fácil. E diante dos problemas, recuse qualquer oferta para desistir. Recuse qualquer oferta para desistir. Esse texto que nós lemos, o versículo 3 e o versículo 4 vai dizer: entendam que os problemas vêm para lhe testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Diante do problema, seja paciente, seja resistente. A construção do caráter é um processo lento, demora. Essa caminhada demora, não é algo de 1 mês, 2 meses, demora, porque a gente precisa mudar muita coisa na gente. E sempre que eu e você, a gente foge de um problema, a gente foge de uma dificuldade da vida, a gente atrasa esse crescimento. E na verdade a gente acaba vivendo algo inútil, que é a rejeição, que é a negação. E quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento de caráter, você começa a orar menos assim: Senhor, consola-me. E você começa a orar assim: Senhor, renova-me. Renova as minhas forças, Senhor, para que eu possa viver um dia melhor. Renova minhas forças, ó Deus, para que eu possa enfrentar mais dificuldades e que eu possa aprender mais com essas dificuldades. Renova, Senhor, o meu caráter. Reconstrói, Deus, a minha vida que está em frangalhos. Renova, Pai, a paixão, o desejo, o amor que eu deveria ter e não tenho mais em Ti. Renova todo o meu ser, ó Pai, para que eu viva o Teu propósito. Quando você entende que o plano de Deus para a sua vida é eterno, você começa a olhar o mundo como Jesus olhou. Eu estou passando por dificuldades, mas eu sei o que tem para mim. Você sabe, você começa a perceber que você está amadurecendo, quando você começa a perceber a mão de Deus, a ação de Deus, nos acontecimentos mais aleatórios e confusos da sua vida. Ontem, vocês podem ver que eu estou com o dedo aqui meio enfaixado. Ontem eu estava lá lavando louça e um pirex quebrou na minha mão, né? Tive uns arranhãozinhos aqui, mas graças a Deus está tudo bem. São nessas pequenas coisas que a gente vê a mão de Deus. Que aquilo ali poderia pegar aqui no meu pulso aqui e já era. Mas Deus me protegeu e pegou só no dedinho. Eu falei até para mim aqui: amor, se eu tiver que perder esse dedo aqui, eu não vou poder nunca mais dizer que eu vou te amar inteiramente, porque, né, já foi. Mas Deus me protegeu. Então quando a gente começa a ver que estamos amadurecendo, a gente começa a enxergar Deus nas pequenas coisas, a ação de Deus nas pequenas coisas, seja num acidente doméstico como esse, seja num tropeção sem querer que você dá na rua, e Deus te segura ali para você não cair.
Sabe, a gente começa a perceber Deus nas pequenas coisas. E se você estiver enfrentando algum problema, não pergunte: Senhor, por que eu? Ao invés disso, vire-se ao Senhor e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Nisso que eu estou passando, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer que eu cresça? Hebreus 10 vai dizer: vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Irmãos, não parem de crescer, não parem de amadurecer, resistam, mostrem resistência a essas dificuldades. Aproveite toda a oportunidade da sua vida e cresça, amadureça. Se Deus tiver que te jogar numa fornalha para que você possa ser forjado, diga: eis-me aqui. Se você precisa tomar umas marretadas santas para que aquele diamante bruto vire o diamante perfeito, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que vai doer, mas eu estou aqui, Senhor, pode limpar. Pode queimar, ó Pai, todas as impurezas. Pode queimar. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nunca deixaremos de ter problemas. E nunca deixaremos de sofrer. Isso é fato. E diante dessa verdade, você pode escolher parar ou avançar. A decisão é só sua. E Cristo, Ele vai estar com você. Se você decidir avançar, se você decidir enfrentar as adversidades da vida com Ele, mas você precisa entregar todo o seu ser a Jesus. Você precisa entregar tudo o que você é, mesmo que você ache que você não é nada. Se você acha que você não é nada, então entregue esse nada que você acha a Jesus. Se coloque na mão dele achando que você é nada, para ver o quanto Deus vai fazer com esse nada que você acha que é. Deus vai fazer muita coisa. Deus vai fazer muita coisa. E Ele quer fazer muita coisa na sua vida. Ele quer te ensinar muita coisa. Ele quer caminhar ainda muito tempo com você. Mas você precisa se entregar a Ele. Você precisa dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu confio em Ti. Eu quero crescer em Ti. Nós vamos estar cantando agora. E se você entende que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, você precisa reconhecer aí Ele como Senhor e Salvador, o único Deus da sua vida, faça isso nesse momento. Quero pedir à igreja que se coloque de pé para cantarmos juntos. E se você também que está nos assistindo essa noite, você quer entregar a sua vida ao Senhor, tem um QR Code aí. Coloca o seu celular aí que a gente vai entrar em contato com você. A gente quer ter relacionamento com você. Se você que está aqui, você quer viver um reencontro com o Senhor, enquanto estivermos cantando a música, você pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você quer ter a sua vida transformada pelo Senhor, restaurada pelo Senhor, fala: Senhor, não dá mais. Renova, meu Pai. Vem aqui que eu quero estar orando por você.